Assim eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Há alguns homens da Bíblia, irmãos, que Deus chamou para algo específico. E hoje eu quero usar a vida de Abraão, porque essa semana Deus falou muito comigo acerca de fé. E a fé muitas vezes nos confronta, irmãos. Porque entre a fé existe também uma palavra que se chama dúvida. E muitas vezes a dúvida não deixa nós acreditarmos nos planos e nos propósitos de Deus para as nossas vidas. E eu acho interessante que em Gênesis, no capítulo de número 12, que é o texto onde nós vamos ler aqui, vai dizer assim, Gênesis 12:1. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Irmãos, quando eu li essa versão, eu fui ver um pouco a história de Abraão. Abraão é de uma família de pessoas que não conheciam a Deus. Abraão era de uma família onde os pais e a cidade da onde ele veio, Ur dos Caldeus, eles idolatravam outros deuses, não o único Deus. Aí quando eu me deparo com esse texto, em que a cultura de Abraão, da família de Abraão, era completamente fora dos planos e da vontade de Deus. Aí essa versão vem e fala assim: e Deus se apresentou até a Abraão, e não simplesmente chamou, fez o convite, pastor, vai falar, ordenou. E eu comecei a pensar, o que Abraão deve ter pensado naquele momento. Porque não foi um simplesmente convite, vem comigo, vai até aonde eu vou te enviar. Não, Abraão, o negócio é o seguinte: sai da sua terra, sai do meio da tua parentela para um lugar aonde eu enviarei. E isso mexeu comigo, irmãos, porque hoje em dia, para as pessoas entenderem a vontade de Deus para eles, nós precisamos, muitas vezes, insistir, persistir, sabendo nós que experimentamos a vontade de Deus, que o melhor lugar para estar, como diz o salmista, é na presença dEle. E Abraão, uma pessoa pagã, que não conhecia Deus, Deus se apresenta para ele, dá uma ordenança para ele, e sabe o que ele faz? Obedece. E quando eu comecei a refletir sobre isso, eu comecei a entender, irmãos, que a fé é uma promessa. Por quê? Quando eu entendo a fé, a partir daquele momento, eu vou começar a experimentar o desconhecido. Quando eu aceito seguir a Jesus, eu vou começar a pisar em lugares e caminhar sobre uma palavra que muitas vezes eu não sei aonde eu vou chegar.
Por isso que muitas pessoas entram em crise acerca do Evangelho. Porque o Evangelho é aquele que perde, ganha. O Evangelho é loucura para os sábios. O Evangelho é você olhar para situações adversas, irmãos, e crer que o melhor de Deus está por vir. A fé, sabe o que é? É você fechar os olhos e caminhar em uma rodovia, sabendo que tem alguém que está te guiando em um lugar seguro. Então a fé é loucura, irmão. A fé, ela não é algo comum. Sabe por quê? Quem serve a Deus, ele ouve vozes. Quem serve a Deus não é normal. Eu lembro que eu e a Dani, nós estávamos em crise, irmãos. Em uma certa situação da minha vida, por quê? O Salmo 73 descreve bem o que eu e a Dani vivemos. O Salmo 73, o Salmo de Asaf, ele vai falar assim: quando eu comecei a ver a prosperidade dos ímpios, os meus pés quase que se desviaram da presença de Deus. E muitas vezes com nós não é diferente. Por quê? Qual que é o nosso entendimento como cristão? Pô, eu faço tudo certinho, Douglas. Eu sirvo a Deus. Mas que para mim parece que as coisas é tão difícil, é tudo mais difícil. Depois que eu fui para a igreja, parece que as coisas pioraram. E eu estava nessa mesma frequência, eu e a Dani. Porque nós pagávamos aluguel, e nós queríamos ter o nosso lugar próprio, a nossa casa própria. E nós começamos a murmurar no nosso coração, porque nós víamos outras pessoas prosperando, nós víamos outras pessoas conquistando, e parecia que nós estávamos estagnados. E eu e ela começávamos a debater sobre isso. Mas teve um dia que eu estava no meu devocional, orando ao Senhor. O Espírito Santo veio bem pertinho de mim e falou assim: Robson, vou fazer algumas perguntas para você. Eu falei, amém. O seu aluguel está atrasado? Não. O carro seu tem alguma parcela atrasada? Não. Está faltando alguma coisa para o seu filho? Não. E por que você está murmurando então? Eu não estou cuidando de tudo? Eu não sei porquê, mas hoje de manhã o Espírito Santo falava ao meu coração que muitas vezes nós estamos reclamando demais, sendo que Deus está cuidando de tudo. Deus, Ele está cuidando, Ele está no controle. Às vezes os nossos olhos não conseguem enxergar o copo cheio. O copo está pela metade, irmãos, e nós começamos a ver o copo meio vazio. E Deus está falando para mim e para você, que não importa o que você esteja vivendo, Ele está cuidando de tudo. Comece a olhar as coisas com outro prisma.
Daí eu peguei e falei assim, não, tá bom, Senhor. Tá bom, o Senhor falou comigo, eu entendi. Mas fala com ela. Fala com ela, Senhor, o que o Senhor falou comigo. E descansei no Senhor. E quando Deus fala conosco, irmão, quando nós ouvimos a voz de Deus, porque foi isso que Abraão fez. Quando Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda lhe mostrarei. Abraão não sabia para onde ele estava indo, irmão. Ele simplesmente ouviu a voz de Deus e obedeceu. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos, nós podemos ir tranquilo, porque Ele sempre vai nos respaldar. Mas na maioria das vezes, somos nós que somos teimosos e queremos dar uma ajudinha ao Senhor. Aí eu descansei no Senhor. E passou 2 semanas, ela ia ministrar na igreja, onde nós congregávamos. E ela iria falar sobre o cuidado de Deus. E nós naquela crise, mas eu já tinha parado de falar. E ela também. Nós estávamos só orando ao Senhor. E quando ela começa a ministrar, ela chega no tópico de o cuidado de Deus. Ela fala, irmãos, eu quero contar algo para vocês aqui nessa noite. Eu e o Robson, nós estávamos em crise esses dias. Por quê? Porque nós estávamos vendo a prosperidade do ímpio. E nós, pagamos aluguel, isso e tal. E estávamos murmurando. Mas Deus falou comigo que está faltando alguma coisa, Daniela, para você? O aluguel não está pago, Daniela. O carro não está sendo pago, Daniela. Está faltando alguma coisa para o seu filho, Daniela? E ela falou, não. E a partir daquele momento, irmãos, eu e ela descansamos no Senhor. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus que fala. Hoje eu estava conversando com o Léo acerca da frequência. Um cantor lírico, ele alcança algumas frequências decibéis. E nos Estados Unidos teve um cantor lírico, agora eu não vou me recordar o nome. Ele começou a alcançar umas notas agudas muito altas, que acabou o quê? Fazendo com que ele não conseguisse alcançar essas notas. Por quê? Porque ele cantava tão alto que ele começou a perder a audição. Porque quando nós cantamos, todo o nosso corpo se move, o cérebro também. Então, a frequência que ele estava alcançando acabou fazendo com que ele perdesse um pouco da audição. E ele não estava conseguindo alcançar algumas notas. E nós não conseguimos alcançar uma nota que nós não ouvimos. O pessoal que canta aí entende sobre isso. E Deus pegou e falou comigo acerca disso. O quê? Que dependendo da frequência que eu e você estamos espiritualmente, nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus. Por isso da importância, irmão, de eu e você estarmos conectados com Ele. Por isso que em Tessalonicenses vai falar o quê? Orai sem cessar. Por quê? Porque as coisas desse mundo, no mundo, ele vai tentar o quê? Fazer com que eu e você venhamos nos distrair e não conseguir o quê? Focar no Senhor. Eu estava conversando com o Léo sobre isso, sobre as frequências e a importância de nós ouvirmos a Deus. E quando nós ouvimos a Deus e entendemos o plano dEle, sabe o que acontece? Nós vivemos milagres. E é incrível, irmãos,
que depois que eu e a Daniela descansamos no Senhor, Deus moveu os céus em nosso favor e nos deu condições de comprar o nosso apartamento. Sabe, irmãos, em Hebreus, no capítulo de número 11, vai dizer assim: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. E, portanto, foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. E sabe o que a palavra vai dizer? Felizes é aqueles que não viram, mas creram. E Abraão, irmãos, ele sai na jornada dele. E a jornada dele era o quê? Era obedecer. E ele sai de Ur, vai para Harã com a sua família, e dali ele se despede da família dele e continua a jornada dele. Em um determinado momento, Deus chega para ele e fala assim: ó, saia para fora da tenda aqui, ó. Olha, as estrelas dos céus será a sua descendência. Quando nós obedecemos a Deus, irmãos, Deus ele começa a fazer promessas para nós. E há inúmeras promessas de Deus para as nossas vidas. Mas o que você tem feito das promessas que Deus fez para você? O que nós temos feito com aquilo que Deus já falou? Porque muitas vezes nós recebemos as promessas, mas as promessas começam a cair no esquecimento. Nós achamos que Deus não vai cumprir as promessas nas nossas vidas, mas se Ele prometeu, irmão, Ele é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir. Eu não sei qual foi a promessa que Deus fez para você, mas eu lembro, quando criança, de uma das promessas que Deus fez para minha mãe. E uma das promessas que Deus fez para minha mãe, em uma visita das irmãs do Coque na minha casa, foi que eu iria ministrar a palavra de Deus. Então eu estou vivendo uma das promessas que Deus fez para minha mãe. E eu sou fruto da oração da minha mãe. Então, uma das promessas que Deus fez para a minha vida já está se cumprindo. E você? Você já está vivendo as promessas de Deus para a sua vida? Se você não estiver vivendo as promessas de Deus para a sua vida, feche os seus olhos nessa noite e começa a refletir. Você lembra do que Deus prometeu para você? Se você não tem ou não recebeu nenhuma promessa, porque nós pensamos muitas vezes que é só quando alguém chega para nós e fala: eis que eu te digo, mas não. As promessas que Deus tem para você estão descritas nesse livro. E uma das promessas que tem nesse livro é que você viverá pela fé. Os salvos viverão pela fé. Outra promessa que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é que através da morte e ressurreição de Jesus, eu e você, nós temos acesso direto ao trono de Deus.
Outra promessa que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é que o que Ele falou para Jeremias: Jeremias, antes de você nascer, eu já te conhecia. Antes de você nascer, eu já tinha te separado, eu já tinha te escolhido e já tinha te designado a profeta às nações. Outra promessa que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é o amor incondicional de Deus para a minha vida e por sua vida. Porque Ele fala: pode uma mãe se esquecer do seu filho que ainda amamenta, mas eu, o Senhor teu Deus, jamais se esquecerei de ti, diz o Senhor. Outra promessa que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque a minha vara e o meu cajado te consola. Independente do que você esteja vivendo, independente da circunstância, Ele sempre estará com você. E Ele tem várias promessas para a sua vida. E uma das promessas que eu quero profetizar sobre você nessa noite é que você é filho, é que você é querido, é que você é amado do Pai. No capítulo de número 22, para encerrar. Muitas vezes a fé vai fazer com que eu e você passe por testes de fogo. E esses testes que sobrevêm, essas adversidades que sobrevêm sobre as nossas vidas, não é para nos paralisar, não é para nos desanimar, mas é para nos fortalecer. No capítulo 22 de Gênesis, Deus já havia cumprido a promessa de dar um filho a Isaac. Mesmo sendo impossível, porque Sara, ela era estéril, e Deus havia prometido a Abraão que lhe daria um filho, e Ele cumpre, irmão. Mas chega um momento da vida de Abraão que Deus chega para ele e fala assim: ó, Abraão, me dá o seu filho, o seu único filho, sacrifica ele. Eu começo a imaginar a cabeça de Abraão naquele momento, irmãos. Poxa Deus, o Senhor me deu, ele é o filho da promessa, e o Senhor está me pedindo. Mas Abraão não teve esse pensamento, irmãos. Abraão simplesmente, ele pegou o menino, pegou a lenha e foi. Esses pensamentos, quem tem somos nós. E uma das coisas que eu aprendi é que no céu não existe relutância. Quando Deus fala para os anjos, ordena para os anjos vai e cumpre o mandado do Pai. No céu não existe relutância. Somos nós que relutamos em viver o que Deus tem para nós. Olha que coisa louca. Deus, a palavra do Senhor em Romanos diz o quê? Que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E Deus tem uma vontade boa, agradável e perfeita para mim e para você. E muitas vezes nós nos relutamos em viver a vontade de Deus.
E Abraão começa a caminhar para ir até o monte, para sacrificar o menino ao Senhor. E chega um determinado momento da trajetória, Isaac olha para o pai e fala: pai, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, mas cadê o cordeiro? Abraão fala para ele: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro, porque o sacrifício era para ele, então quem queria preparar era ele. Irmãos, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração hoje durante o dia, na hora que eu estava fazendo as minhas atividades, falando assim: para nós vivermos a vontade ou a provisão de Deus, nós vamos precisar abrir mão de muitas coisas. Nós vamos precisar abrir mão, muitas vezes, de coisas que para nós é muito importante. Imagina para Abraão abrir mão do filho naquele momento, porque para ele iria chegar lá no monte, ele ia ter que matar o filho dele. O que você precisa abrir mão nessa noite para viver a vontade de Deus? Isso é fé. Fé é abrir mão, irmãos, dos meus desejos, das minhas vontades, para viver a vontade de Deus. Aquele que bebia, não bebe mais. Aquele que fumava, não fuma mais. Aquele que